Muito bem, nesse espaço agora do Economia e Desenvolvimento, nós vamos receber aqui nosso parceiro, aqui nosso comentarista, Michel Soares. E aí, meu guri, tudo bem? Como é que está, Silvio? Um prazer em estar aqui novamente e falando aos nossos telespectadores. Bom, o Michel é especialista na área de direito, né, de segurança, digamos assim, segurados, aposentadorias e tal. E, claro, né, Michel, nesta área sempre tem novidades. Eu te pergunto o seguinte, antes de entrar no assunto principal que vamos tratar aqui, essa história do 13º salário dos aposentados agora vai sair ou não? Sim, Silvio, já foi adotado pelo governo no ano passado, né? Uhum. E agora também tem a possibilidade aí de fazer o adiantamento, ele já é parcelado, eles vão adiantar as parcelas do pagamento do 13º em razão aí dessa questão da crise econômica que está tendo por causa da pandemia. Então, é uma das medidas que o governo federal está tendo em relação aos segurados, onde puder liberar os valores, ele não está pagando, não está saindo dos cofres públicos, já é um planejamento orçamentário. O que ele está fazendo é liberar antecipadamente para ver se coloca e injeta algum ânimo aí na economia. Com certeza. Aliás, de muitas coisas que o governo federal está fazendo, até o limite das suas possibilidades e das limitações dadas pelo Supremo Tribunal Federal, que, de certa maneira, fizeram uma confusão generalizada e impediram que o governo central tomasse a cargo, a si, a competência administrativa de gerar a questão da pandemia. Bom, um outro assunto, naturalmente, qual é o assunto mais importante hoje, nessa semana, com relação a aposentados e a pandemia? Claro que sim, Silvio, muito bom. Foi julgado o tema 709 no STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O que é o tema 709? Vamos falar sobre o que é o tema, né? Se porventura o telespectador não souber. Quando há decisões de grande repercussão geral, que vai atingir não só a um grupo específico da população, mas sim o Brasil num todo, se julga por tema, por números. Então, na questão das aposentadorias especiais, se deu o número de tema 709 do STF. O que versa sobre esse tema? Fala sobre as aposentadorias especiais. Aqueles segurados que se aposentaram pelas atividades especiais, sejam elas insalubres ou perigosas, por exemplo, trabalhadores que se aposentaram na área da saúde, recebem insalubridade, se aposentam especial. Aqueles trabalhadores que trabalham como frentistas em posto de gasolina ou atividades correlatas no posto de gasolina, por causa da situação perigosa, risco inflamável, de líquidos inflamáveis, risco de explosão, se aposentam por insalubridade, por periculosidade. Então, essas aposentadorias têm todo um sistema para a concessão, uma burocracia que agora foi julgado pelo tema 709, que aqueles segurados que se aposentaram nesta atividade não mais podem exercer essa atividade concomitantemente à aposentadoria. Ou seja, muito comum, o aposentado, ele requer a aposentadoria, se aposenta e seguia trabalhando. Não pode trabalhar na mesma atividade que ensejou a atividade especial. Essa é a decisão que teve no STF com o tema 709. E com certeza, para uma decisão chegar até lá e exigir do Supremo essa decisão, tem milhares de pessoas nessa situação, ou não? Exatamente, e é um tema bem afeito à atividade atual, né? Nós podemos ver a questão da própria pandemia. Este tema, ele atinge, de sobremaneira, ele é tão importante porque ele atinge não só a questão do segurado, mas também a questão do bolso, do valor que ele irá receber. Pois se for pego esse segurado que está aposentado e trabalhando na mesma atividade, ele terá o risco de ser compelido a devolver, ter a sua aposentadoria suspensa e ter que devolver esse valor indevidamente recebido. Então, é muito importante que o segurado que esteja nessa situação se atente para este caso, pois poderá ocorrer de ter que devolver, além de ter suspensa a sua aposentadoria. No entanto, Silvio e telespectadores, em razão da pandemia, em razão dessa grave crise sanitária que nós estamos tendo, na própria decisão foi interposto embargos pela Procuradoria-Geral da União, que determinou a modulação dos efeitos para tentar liminarmente que os empregados, que os aposentados na área da saúde sejam temporariamente excluídos desta proibição, desta vedação de poder cumular a atividade especial com a atividade de trabalho.
Por exemplo, aquele profissional que estiver direta ou indiretamente trabalhando nos hospitais, no combate ao coronavírus, no combate ao Covid, poderão manter-se nesse trabalho em razão da situação fática, sem prejuízo de ter que ser suspensa a sua aposentadoria ou ter que devolver valores. Uma questão de bom senso, né? Numa hora dessa aí. Mas eu te pergunto o seguinte, a pensar, o cara se aposentou e tal, digamos que ele tinha uma determinada profissão. Ele pode exercer essa profissão como pessoa jurídica? Ele não pode exercer atividade jurídica, ele não pode estar diretamente exposto àquele agente nocivo. Por exemplo, se ele se aposentou por uma atividade especial, onde ele estava com a sua saúde em risco, ou por agente bactericida, ou por agente explosivo, ele não pode exercer a mesma atividade. No entanto, isso não impede que ele continue trabalhando. Ele mesmo aposentado, ele pode trabalhar, até na própria empresa, mas não na atividade que seja uma atividade especial. Por exemplo, eu trabalho numa mecânica, sou mecânico, me aposentei na mecânica, que é uma atividade insalubre, e não posso agora mais trabalhar no ofício de mecânico, mas posso trabalhar na administração desta mecânica. Ou, por exemplo, num hospital. Eu posso trabalhar na administração desse hospital, ou trabalhar numa outra atividade, num outro ramo que não seja atividade especial. Perfeito. Alguma coisa a mais de esclarecimento para o pessoal que nos assiste, aí, aposentados e tal? Exatamente. Sobre esse tema, Silvio, eu gostaria que os nossos telespectadores não ficassem preocupados e aqueles que tiveram a sua aposentadoria concedida através, ou judicialmente, ou através da forma administrativa, judicialmente que procure o seu advogado para ver se não tem ali alguma possibilidade dele continuar e permanecer nesse trabalho. Ou pode ocorrer, na modulação dos efeitos, a sentença esta ter determinado que ele pode exercer a atividade. Então, neste caso, sugiro que procure o seu profissional. E aqueles segurados que encaminharam administrativamente, diretamente no INSS, sem ao auxílio de um advogado, que procurem um profissional, um advogado de sua confiança, para ver se eles estão inseridos nessa modulação dos efeitos ou se, de fato, eles terão que parar de trabalhar. Michel Soares, aliás, se você tem alguma dúvida sobre o que o Michel falou, aí está aí no vídeo para você, né, fazer o contato, que é importante, né? O advogado exerce esse papel importante de esclarecimento e de orientação, principalmente eu já me coloco, nós que somos aposentados na nossa área, então ter exatamente o caminho a seguir em função dessas questões todas que envolvem a nossa profissão e envolvem, claro, nossas vidas, né? Michel, obrigado pela tua presença aqui hoje. Muito obrigado, Silvio. É um prazer estar sempre aqui. Uma boa semana a todos e até a próxima oportunidade. Então tá. Nosso Economia e Desenvolvimento vai em um rápido intervalo e já voltamos.